Oi pessoal, Shabbat Shalom Lekulam, tá? Nós estamos entrando agora, sejam todos bem-vindos, tá? Vocês que já chegaram, tá? Shabbat Shalom para as 12 tribos de Israel, Shabbat Shalom Yahudá, Shabbat Shalom Efraim, Am Israel Rai, vive o povo de Israel, tá? Então a gente está começando agora. Quem já chegou primeiro, daqui a pouco a gente vai saudar cada irmão, cada irmã que já está presente aí na live, tá bom? Então vou pedir os irmãos e as irmãs para abrirem as suas escrituras, as suas bíblias em Bereshit, Gênesis capítulo 12, tá? Hoje vamos estudar Parashá Lech Lechá, saia para ti, tá? Ela está contida no capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de Gênesis, de Bereshit, tá bom? Então agora a gente vai estar dando um Shabbat Shalom para quem já chegou. Quem já chegou aí? Tem como vocês dizerem? Vai falando. Em Yohanan Gimel, em 3 João, existe uma mitzvah, um mandamento na Aliança Renovada, tá? Que é conhecido, entre aspas, como o Novo Testamento, tá? Que devemos saudar os irmãos nome por nome. E é isso que a gente procura fazer sempre, tá bom? Thaisa. Thaisa, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Aldo, seja bem-vindo. Shabbat Shalom para você. Elisângela, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Gilcélio, seja bem-vindo. Shabbat Shalom para você. Inabel, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Joyce, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Juliana Helena, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Liliane Oliveira, seja bem-vinda, Shabbat Shalom para você. E Helena, seja bem-vinda, Shabbat Shalom para você. Vander Luiz, seja bem-vindo, meu irmão, Shabbat Shalom. Só, né? Uhum. Então, por enquanto, vocês já chegaram, tá bom? A Jessi entrou agora. Jessi, seja bem-vinda, Jessi, Shabbat Shalom para você. Adonias, seja bem-vindo, Shabbat Shalom para você. Davizinho, seja bem-vindo, Shabbat Shalom para você. Vou dar o Shabbat Shalom também para o Wallace, tá bom? Shabbat Shalom para o Wallace, tá? E Shabbat Shalom para a Lorena também, tá? E vou dar o Shabbat Shalom para o Eric também, tá? Da Juliana Helena. E Shabbat Shalom para a Isabelle também, da Juliana Helena, tá bom? As pessoas que entraram agora Isabela, seja bem-vinda, minha irmã. Shabbat Shalom para você. Cláudia, seja bem-vinda, minha irmã. Shabbat Shalom para você. Gesiel, seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom para você. Paula, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Um Shabbat Shalom também para o Elmer, tá bom, Paula? E para os seus filhos também, tá? Shabbat Shalom. E tá? Tiago, seja bem-vindo. Shabbat Shalom para você. O Tiago é o marido da Joyce. Então, Shabbat Shalom para o Tiago. Shabbat Shalom para a Joyce também, tá? A Inabela tá falando que não ouviu, só ouviu Lorena no final. Não ouviu? Então vamos lá. Então vamos lá. Shabbat Shalom para quem que tá falando? Então, Shabbat Shalom para o Wallace, tá bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para a Inabel. Seja bem-vinda, minha irmã. Shabbat Shalom. Ô, meu querido, Shabbat Shalom, tá? Estamos com saudade daquela sua risada, tá bom, meu querido? Então, Shabbat Shalom pro Luiz Vanderlan, Shabbat Shalom para sua esposa Amanda, sejam bem-vindos. E Shabbat Shalom para a filhinha deles, tá? Ana Sofia, seja bem-vinda. A Bárbara entrou. Bárbara, Shabbat Shalom para você, seja bem-vinda, tá bom, minha irmã? Cristiane, Shabbat Shalom para você. Seja bem-vinda, Cristiane. Shabbat Shalom. Tá, então... Shabbat Shalom, Nath. Shabbat Shalom. Seja bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos todos os irmãos e todas as irmãs, tá? Se por um acaso tiver alguém que a gente não falou o nome, dá um oi aí no chat que a gente dá o Shabbat Shalom, que a gente manda o Shabbat Shalom. Que a gente dá o Shabbat Shalom. Emerson entrou. Emerson, meu amigo Mércio Pereira, seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom para você, tá bom, Emerson? Seja bem-vindo, tá? Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Quem falou agora? Cristiane. Shabbat Shalom para você, tá bom, Cristiane? O Biratã entrou. O Biratã, meu irmão, seja bem-vindo. Shabbat Shalom para você, o Biratã. Seja bem-vindo, tá? Shabbat Shalom para todos. Meu querido, Shabbat Shalom. Sim. Então, olha só. Quem tá falando agora?
Bárbara. Ô, Bárbara, seja bem-vinda, Shabbat Shalom, tá bom? Seja bem-vinda, tá bom, minha irmã? Shabbat Shalom, tá? Então, para o Biratã, a gente quer dar o Shabbat Shalom para o Biratã, para a Elisângela, para as suas duas filhas, tá bom? A Vitória e a Isabelle, tá bom? Sejam bem-vindos, tá? Shabbat Shalom, tá? Então, por que a gente faz questão de falar o nome de cada uma das pessoas? É porque, além das 613 mitzvot, 613 mandamentos da Torá, a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, que, entre aspas, é conhecida como Novo Testamento, tá? Então, ela tem uma mitzvah que diz que a gente tem que saudar os irmãos nome por nome, tá? Então, 3 João, Yohanan Gimel, tá? No último versículo. Quando uma carta tem um capítulo só, a gente não fala o número do capítulo, a gente fala só o versículo, tá? Então, o versículo 15. Então, diz assim: Shalom seja contigo, os amigos te saúdam. Saudai os amigos, os irmãos, nome por nome, tá? Então, é uma mitzvah da Brit Hadashah, da Aliança Renovada. Então, nós vamos começar a Parashá Lech Lechá, tá bom? O Daniel vai estar lendo pra gente, tá bom? Em hebraico, e depois a gente vai para a tradução e para a interpretação. Essa é a terceira Parashá Shavua, tá? Terceira porção semanal. Pode ler, Daniel. Vayomer Yahuwah el Avram, Lech Lechá me'artzecha u'mimoladetecha u'mibeit avicha el haaretz asher areka. Ve'esecha legoi gadol ve'avrachecha va'agadla shenecha ve'heye brachá. Todarabá, tá? Então, Daniel leu pra gente o início da Parashá. Você leu quantos versículos? 2 versículos. Então, ele leu Bereshit, Gênesis 12, do 1 até o 2. Pode falar. Andréia. Ô, Andréia, Shabbat Shalom, minha irmã. Seja bem-vinda, tá bom? Andréia, o Elimar, tá? O Natan, a Manu, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês, tá? Então, vamos lá. O Daniel, ele leu o início da Parashá. Antes de ler, eu quero mostrar aqui um quadrinho que eu já fiz, tá? Depois eu vou trazer de novo esse quadrinho. Quem quiser tirar uma foto aí, printar. Então, o nome da Parashá em hebraico, tá bom? Lech Lechá. Eu mando uma foto aqui no... Ah, você vai mandar foto? Depois a gente vai voltar com esse quadrinho aí. Ah, vai tirar foto? O Bruno entrou. Ô, Bruno, Shabbat Shalom para você, meu irmão. Seja bem-vindo, Bruno, tá? E toda a sua família. Shabbat Shalom, tá bom, Bruno? Então, a Ju tá tirando a foto aí pro pessoal. Acho que tirou. Tá de tirou, né, no chat, né? A Renata entrou. Shabbat Shalom, Renata. Seja bem-vinda, tá bom, minha irmã? Shabbat Shalom, tá? Seja bem-vinda. Shabbat Shalom. Então, vamos lá. Aqui nós temos esse quadrinho. Depois a gente vai olhar com mais calma. Tá o nome da Parashá. Tá bom? Tá a gemátria, o valor numérico, tá? A gente já viu algumas semanas atrás que todas as letras hebraicas têm um valor numérico. Já é da língua hebraica mesmo isso, tá bom? E a gente vai estar vendo algumas coisas que estão codificadas, tá? No hebraico, no 4º nível, que é chamado de Sod. Sod em hebraico significa segredo. Então vamos lá. Essa Parashá, o Daniel leu os 2 primeiros versículos, eu vou ler, eu vou estar fazendo um comentário sobre o nome da Parashá e a gente vai entrar nela, tá? A gente vai ver um resumo, tá bom? Então vamos lá. Ora, Yahuwá disse a Avram: sai-te da tua terra, sai para ti e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma brahá, uma bênção, tá? Então esse texto aqui é muito famoso. Se a gente expandir até o 3, esse versículo 3 é muito famoso. Quando alguém tenta falar alguma coisa contra Israel, pode falar, Ju. O Alex entrou. Ô, Alex, seja bem-vindo, tá bom, meu irmão? Alex, seja bem-vindo. Shabbat Shalom pro Alex. Jana, seja bem-vinda, minha irmã, também. Shabbat Shalom para Jana. E Mariana, seja bem-vinda também. Shabbat Shalom, tá? Para a família toda, tá bom? Alex, a Jana e a Mariana. Shabbat Shalom, tá? Então, esse versículo 3 de Gênesis 12:3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? Então, esse texto é clássico, que todas as nações conhecem, todas as nações sabem que precisam pagar um preço muito caro quando se levantam contra Israel, porque toda e qualquer nação ou pessoa que se levanta contra a instituição chamada Israel, seja a casa de Judá, seja a casa de Efraim, seja contra uma tribo, seja o que for, tá? A pessoa está comprando uma briga com o próprio Criador. Ao passo que quando a pessoa abençoa Israel, ela está se associando ao Criador, tá? Então esse texto é famoso, todas as nações conhecem o descontentamento de Yahuwá
quando alguma nação procura afligir Israel, e todas as nações conhecem a bênção de Yahuwá quando decidem abençoar Israel, tá? Então é uma coisa que vigora até os dias de hoje, é eterno, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui o nome da paraxá, tá bom? Vamos ler sobre o nome da paraxá. Bereshit é uma paraxá jubilosa. Então, 2 semanas atrás nós estudamos a paraxá número 1, tá? Foi Bereshit. Semana passada estudamos Noah, que foi a paraxá número 2, e hoje estamos estudando a paraxá número 3, Lech Lechá. Saia para ti. No hebraico são duas saídas, tá? Pode ser traduzido como anda, anda, caminha, caminha. Já vai mostrar que é uma saída geográfica e uma saída espiritual também, um mergulho para dentro da alma, tá? Mas vamos lá. Bereshit, que é a primeira paraxá, está lá em Gênesis capítulo 1, é uma paraxá jubilosa, embora o seu final não seja muito agradável, tá? Noah, que é a paraxá Noé, que é a segunda, trata o tempo todo do dilúvio, o Mabulo. No entanto, tem um final alegre com o nascimento de Avraham. A gente lembra que na semana passada, no finalzinho da paraxá, no final do capítulo 11, então vamos lá. Então, no final da paraxá Noah, tá, é mencionado Avraham, tá? Então vamos lá. Porém, Ler Lerá, voltar aqui. No entanto, tem um final alegre, é paraxá Noah, Noé, com o nascimento de Avraham, nosso pai, que ainda não tinha o nome modificado. Lá ele era chamado de Avram. No início dessa paraxá ainda vai ser chamado de Avram. No capítulo 17 é que o nome dele vai acrescentar a letra rei, tá? De Avram vai ficar Avraham. Sarai vai sair a letra Yud, do final vai entrar a letra rei, tá? Vai ficar Sará, tá? Então vamos lá. Porém, Ler Lerá, que é essa paraxá número 3 de hoje, é uma semana verdadeiramente jubilosa. A gente se alegra, nós que somos israelitas, a gente fica todo feliz quando chega essa paraxá, tá? É uma paraxá muito linda, tá? Como todas as outras paraxot, tá? Mas essa é a paraxá em que entra em cena, tá? Quem vai roubar a cena vai ser o pai da emuná, o pai da fé, tá? Avraham Avino, nosso pai Abraão. É o início, né? A formação do povo de Israel, né? Isso, como nação, né? A formação do povo de Israel, como povo, como nação, tá? O primeiro homem que vai ser chamado de Ivri, de hebreu, na Bíblia, nas Escrituras, é Abraão. Nessa paraxá vai ser mencionado isso. Avraham, no caso, Avram, tá? Que era o nome dele anteriormente, Avram, Haivri, o hebreu. Pode falar. Ronan entrou. Ô, Ronan, seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom, tá? Seja bem-vindo. Shabbat Shalom. Até então, o Criador, ele lida com pessoas diversas antes, né, na humanidade. Aí, a partir de Abraão, ele já começa a formar um povo peculiar, né? Que é o povo de Israel. Que é o povo de Israel. Lembrar que o Criador, ele considera o número 10 o número da responsabilidade, tá? Na paraxá Noah, nós vimos que Noah era a 10ª geração, contando a partir de Adão. Ou seja, de Adão até Noé, 10 gerações. De Noé até Abraão, de Noah até Avraham, mais 10 gerações. Então, estamos na geração de número 20. Então, é um número da responsabilidade. O Criador fez uma aliança com Noah, com Noé, que é a 10ª geração, que é o número da responsabilidade. Agora, se passaram mais 10 gerações, é a 20ª geração. Ou seja, o Criador vai fazer uma aliança com Avraham, tá? Avino, nosso pai Abraão. Tá? O Criador escolheu um homem que tipifica Hesed, tá? Que em hebraico é favor imerecido, tá? Que é traduzido nas Bíblias em português como benevolência, misericórdia, graça, tá? O Criador resolveu começar uma nação com uma pessoa que tem a tendência de agir sempre com misericórdia, tá? Então vamos lá. Porém, Ler Lerá é uma semana verdadeiramente jubilosa. Diariamente vivemos com Avraham, nosso pai, que foi a primeira pessoa a dedicar a sua vida a difundir a divindade no mundo. E o alto sacrifício, característica marcante de Avraham, desde então tornou-se a herança de todo o povo de Israel. Pode falar. Martins entrou. Ô Martins, seja bem-vindo. Rafael Martins, meu querido. Shabbat Shalom, meu irmão. Seja bem-vindo, tá bom? Shabbat Shalom. Isto requer a pergunta. Se a Paraxá Bereshit tivesse terminado alguns versículos antes, ela teria sido uma sidrá completamente alegre, já que suas partes não muito agradáveis teriam sido incluídas na Paraxá Noah, que é mais sombria. A gente viu semana passada como é uma Paraxá muito densa, a Paraxá Noah, né?
Então, muitas coisas terríveis aconteceram naquele período, tá? Que a gente estudou com bastante profundidade, tá bom? Claro que nunca vai dar para abordar tudo por causa do tempo, tá bom? Então, a gente vê que na Parashá Noa aconteceu muita coisa ruim aqui no planeta Terra. Podemos dizer que o primeiro apocalipse que aconteceu na história da humanidade foi na Parashá Noa, tá? Então, o apocalipse já aconteceu ali, o primeiro apocalipse. Vamos lá. Isto é aqui a pergunta. Se Bereshit tivesse terminado alguns versículos antes, ela teria sido uma sidra completamente alegre, já que suas partes não muito agradáveis teriam sido incluídas na Parashá Noa, que é mais sombria. Similarmente, a Parashá Noa, que é Noé, poderia ter terminado antes do nascimento de Abraão, mantendo seu conteúdo mais uniforme. Por que a Torá está organizada de forma que as duas primeiras parashiot, as duas porções, apresentem temas contraditórios e somente a Parashá Lech Lechá seja a primeira semana verdadeiramente jubilosa? Olha que coisa legal. Então, a gente vê que as duas porções anteriores, elas contêm coisas agradáveis e desagradáveis, tá? As duas porções anteriores. Mas essa Parashá Lech Lechá, tá? Saia para ti, ela é uma Parashá jubilosa, tá? E não é à toa que ela se encontra no capítulo 12, tá? Vou pedir alguém aqui para dar uma ajeitada aqui que sumiu. Ah, voltou a imagem, voltou. Então não é à toa que até mesmo no moderno método de classificação de capítulos e versículos, se encontra num capítulo que é muito emblemático para nós, esse número 12, tá? Então começa em Bereshit e em Gênesis capítulo 12, ou seja, as 12 tribos de Israel, tá? Então vamos lá. Bereshit, que foi a primeira Parashá que nós estudamos, desse ciclo novo da Torá, descreve o trabalho de Elohim. Parashá Noa, os esforços do homem. Ou seja, Parashá Bereshit é Elohim criando céus e a terra, ele vem ajeitando as coisas, criação é corte, nós já vimos isso, tá bom? Então é o trabalho do Criador, na Parashá Bereshit. Na Parashá Noa, já é o contrário, são os esforços do homem, tá? Então o esforço de um homem chamado Noa, com toda a sua família, embora ele tenha achado Ren, que é uma palavra em hebraico que é sinônimo de Hesed, tá? De Hesed, tá? Que é favor imerecido, benevolência, graça, tá? Mas Noa teve que agir também, tá? Então vamos lá. Noa significa os esforços do homem. E Lech Lechá, a cooperação entre o homem, que é Abraão, e Yahuwah Elohim. Então olha que show, tá? Então essa Parashá Lech Lechá, ela vai trazer um equilíbrio, que vai mostrar a cooperação entre o homem, que é Abraão, que é o pai da Emuná, o pai da fé, tá? E a cooperação de Yahuwah Elohim, tá bom? Então é interessante essa Parashá por causa desse aspecto. Assim, a Parashá Bereshit termina com o nascimento de Noé. E que Noa encontrou favor, Ren, tá? A palavra hebraica aqui é Ren, tá? Que é sinônimo de Hesed. Noa, que é Noé, encontrou favor aos olhos de Yahuwah. Visto que nenhum destes eventos requereu qualquer esforço por parte de Noa, ambos foram trabalhos de Yahuwah Elohim. Noa termina com o nascimento de Abraão, ou seja, a Parashá Noa, semana passada, terminou o capítulo 11 com o nascimento de Abraão, e seus esforços para se aproximar de Yahuwah Elohim. Porém, como Yahuwah ainda não havia se comunicado com Abraão, estes detalhes foram incluídos na Parashá Noa, que fala dos esforços do homem, tá? Somente na Parashá de hoje, Lech Lechá, nós começamos a ler sobre a convergência entre Yahuwah Elohim e suas criaturas. Então, olha que espetáculo, tá? Espetáculo. Nessa Parashá vai ser a integração do Criador com o homem. Pois somente quando Yahuwah falou pela primeira vez com Abraão, logo no começo de nossa Parashá, que a era da associação humana, divina, teve início. Pode falar, Ju. Juliano entrou. Ô, Juliano, seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom para você, tá bom, Juliano? Seja bem-vindo, meu querido. Então, olha só que coisa interessante. A era da associação humana divina teve início. Esta comunicação com Abraão foi o evento precursor da revelação no Monte Sinai, ou seja, os alicerces para a revelação de Yahuwah Elohim para Moshe, para Abraão, para Aharon, desculpem, tá? Para Moshe e para Aharon, tá? E para o nosso povo de Israel, os alicerces começaram a ser montados aqui com Abraão, com o nosso pai Abraão, tá? Então essa comunicação com Abraão
foi o evento precursor da revelação no Monte Sinai, que testemunharia o desenvolvimento desta associação em um coerente sistema de 613 mitzvot, tá? Então, as 613 mitzvot. Yahuwá disse a Abraham, Ler Lerá, saia para ti, saia para dentro de ti, vá embora de todos os seus valores anteriores, da tua terra, do teu lugar de nascimento e etc. Tá? Então, Abraham tinha que abandonar tudo isso. Tá? Em Apocalipse 18:4, tá? Uma ordem semelhante é dada para nós que somos Netzarim, nós que somos os remanescentes. Tá? Então, nós precisamos linkar as escrituras, tá? Linkar, por exemplo, toda a Bíblia. Tá? Em Apocalipse, em Rit Galut 18:4, diz assim, bem parecida a ordem que é dada para nós que somos Netzarim, é uma ordem parecida com a que foi dada para Abraham, o nosso pai, tá? Cerca de 4.000 anos atrás. E ouvi outra voz dos céus que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Tá? Aí o versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até os céus e Elohim se lembrou das iniquidades dela. Ou seja, o remanescente em Apocalipse 18:4 e 5 recebe essa ordem de sair da Babilônia, Babel, tá? Abraham recebe a ordem de sair de Ur-Kasdim, tá? De Ur dos Caldeus, tá? Então a gente vê que na paraxá anterior ele tinha parado no meio do caminho, tá bom? E aqui o Criador vai mandar ele para a terra prometida, El Haaretz Asher Areka, né? Vai para a terra que eu hei de te mostrar, tá? Então vamos continuar. Esta nova era de associação requeria uma abordagem totalmente nova, ou seja, a vontade de progredir além do que o homem poderia alcançar por esforço próprio, que é o tema da Paraxá Noah, de forma que ele pudesse se tornar um sócio de Yahuwá, na concretização do plano divino da criação. Tá? Então o Criador chama a cada um de nós, hoje, nós que somos filhos de Abraham, tá? As Escrituras falam que nós somos filhos de Abraham, então nós somos chamados a nos tornarmos sócios de Yahuwá Elohim, para a concretização do plano divino da criação, tá bom? Então, Abraham, de acordo com a tradição, era um homem que puxava o reino dos céus aqui para o planeta Terra, e sua esposa Sará, ela puxava o reino dos céus. Então, de novo, tá? Abraham, de acordo com a tradição, era o homem que puxava o Malhut Hashamayim, o reino dos céus, para o planeta Terra, e sua esposa Sará, ela trazia o reino dos céus para dentro da sua casa, tá? Então esse é um mérito das mulheres, tá bom? Por isso que nós falamos, Eshet Hayo, tá? Mulher virtuosa. Por isso que em Mishlei, Provérbios 31, existe um cântico em homenagem a Eshet Hayo, tá? Ou seja, a mulher virtuosa. Então que venhamos agradecer a Yahuwá Elohim, cada um de nós que temos a nossa Eshet Hayo, ou seja, nossa mulher virtuosa, tá bom? É uma tradição do nosso povo nós cantarmos, colocarmos a canção para elas, tá? Da mulher virtuosa, ou lermos o trecho, tá? Que está em Provérbios 31, a partir do versículo 10 em diante, tá bom? Para nossas esposas, tá? Então, o mérito de trazer... Puxa aqui, ó, sumiu aqui, não sei se caiu, vem aqui. Só um instantinho, tá? Ah, voltou. Então, o mérito, repetindo, o mérito do homem, tá? Que é o sacerdote da casa, é puxar o reino dos céus, tá? De uma maneira mais, vamos dizer assim, mais bruta. Vamos dizer assim, a gente puxa o reino dos céus para o planeta Terra. E a mulher tem esse trabalho mais artesanal, tá? Uma vez que o reino dos céus veio para a Terra, a mulher, que é mais detalhista, tá? Ela traz esse reino dos céus para dentro das suas casas. Por isso que o livro de Provérbios, tá? Salomão fala que os filhos não devem se apartar, eles devem ouvir a Torá da sua mãe, Torat e Merra, tá? Ou seja, é uma responsabilidade tanto dos pais, estar transmitindo a Torá para os filhos, como também das mães, tá? Por isso que a Torá... Mais até das mães. Mais até das mães, porque vão conviver, tá? Mais tempo com os filhos, tá bom? Então, esse mérito, tá? É das mulheres. De acordo com a tradição, inclusive, no Monte Sinai, não é hoje o tema disso, que a gente vai estudar daqui umas semanas, tá? Quando entrar no livro de Shemot, lá, que vai chegar Moisés, vai receber a Torá. De acordo com a tradição, quando Moshe Rabbeinu, nosso professor Moisés, recebeu a Torá, ele primeiro entregou a Torá para as mulheres, tá? Então, isso é um espetáculo, tá? Então,
dentre o nosso povo de Israel, a mulher tem muita importância, tá? A mulher tem uma importância assim que a gente não faz ideia, tá? Então, quem acha uma esposa, encontra uma coisa boa e alcançou o favor de Yahuwá, diz o livro de Provérbios, tá? E a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, insensata, a derruba com as próprias mãos, tá bom? Então, nós temos que valorizar as nossas esposas, tá bom? O homem traz o reino dos céus de uma forma mais bruta, vamos dizer assim, e a mulher traz com mais detalhes para dentro da sua casa, tá? Então, vamos continuar. Então, a gente viu sobre o nome da paraxá. Agora a gente vai estar comentando algumas coisas acerca dessa paraxá, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos aqui que Yahuwá, ele chamou um homem chamado Avram, até esse presente momento ele se chama Avram, tá? Mas se a gente chamar de Abraham, não tem problema, que depois o Criador mudou o nome dele. Pode falar, Mary. O Elimar está colocando aquela gemátria de Eretz. Ah, muito show. Pode colocar, Elimar. Já colocou, mas aí tem que explicar. Vou explicar, tá? Me lembrem aqui de eu explicar, tá? A gemátria, essa gemátria que o Ari Elimar colocou, Todarabá, tá, Elimar? É muito legal porque existem diversos métodos de gemátria, tá? Essa daí é uma gemátria mais sofisticada, que a gente vai estar explicando, que é muito usada pelo nosso povo de Israel, tá bom? Então a gente vai estar colocando aqui no quadrinho, tá? Agora, tá? A gente vai estar colocando no quadrinho para os irmãos e para as irmãs estarem vendo, tá bom? Aqui o quadrinho com a paraxá, tá bom? Então vamos lá. Tá dando para todo mundo ver aí? Tá. Vê se tá dando para ver. Aí o pessoal, tá vendo aí? Tá. Estão vendo? Então eu vou tentar ficar numa posição que eu consiga explicar no quadro, tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Se eu sumir não tem problema não, que é mais tá aparecendo tudo no quadro? Levanta aqui só para poder aparecer aqui na câmera aqui, né? Aqui assim? Do YouTube. Aqui? Um pouquinho mais, um pouquinho. Um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui um livro para ficar de suporte. Olha só, o hebraico é da direita para a esquerda, tá? Vocês devem ter reparado que ler está escrito aqui, lerá aqui. As letras hebraicas são da mesma maneira, tá? O que muda é só os sinais maçoréticos, que eu não coloquei aqui, que no hebraico moderno possui sinais maçoréticos, tá bom? É provável que no paleo-hebraico a paraxá se chamasse lak, talvez, tá? O ruf, essa letra aqui, tá? Ela deveria ter um som mais forte, tá bom? Mas no hebraico moderno é lerá, tá? Então a gente vê que significa duas saídas, caminha, anda, ou seja, anda, poderia ser uma tradução literal. Caminha, tá? Então é uma saída que significa geográfica, que Abraão tinha que sair da terra dele, da parentela dele, e para a terra que ainda seria mostrada, e ele tinha que fazer uma viagem para o lugar mais difícil de todos, tá? Que era para dentro de si. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão falando assim, eu saí da Babilônia. Tá? Sair da Babilônia às vezes é mais fácil do que tirar a Babilônia de dentro do coração e da mente, tá bom? Então, nós temos duas saídas, uma geográfica, tá? E outra espiritual. Então a saída de Abraão era geográfica, da terra dele, do meio da parentela, ou seja, tinha que abandonar os costumes dele, esvaziar a xícara, como a gente falou algumas semanas atrás, começar a aprender tudo de novo, com 75 anos de idade, tá bom? E a outra andada dele, o outro caminhar era para dentro de si. A jornada mais difícil que um homem tem que fazer é uma viagem para dentro do seu interior, tá bom? Estabelecer um altar dentro de seu coração, tá? E confiar somente em Yahuwá Elohim. Então vamos lá. Lerá, anda, ou seja, sai, duas saídas, geográfica e espiritual, um mergulho para dentro de si, tá? Existem filmes aí, viagem ao centro da Terra, né? Filmes de ficção. Então a viagem é para o centro de si mesmo, tá? Então vamos lá. A gemátria, tá? De lerá, essa letra vale 30, que é o lamed, e o ruf vale 20, então 30 mais 20, 50, e aqui repete, 30 mais 20, 50. O valor numérico é 100, ou seja, 100. Se a gente for espremer, 1 mais 0 vai dar 1. Ou seja, Abraão foi quem fundou a fé monoteísta. Então nós dizemos todos os dias, nós somos israelitas, Shema Israel, Yahuwá Elohim e Yahuwá Errad. Escuta Israel, Yahuwá é o nosso Elohim, Yahuwá é um, tá? Então por isso que a gemátria de Lerá é 100 e o produto final, tá? É o número 1, porque Abraão é o pai da fé monoteísta, tá bom? Outra coisa interessante é que Abraham foi chamado com 75 anos de idade. E não é uma coincidência, ele foi chamado com 75 anos e ele morreu exatamente com
175 anos. Ou seja, depois da chamada Ler Lerá, ele viveu exatamente quantos anos? 100 anos. Então já estava codificado que no nome da Paraxá o tempo de vida que Abraão teria caminhando com Yahuwah Elohim, tá bom? Então Ler Lerá, 2 saídas geográfica e espiritual, e já estava codificado que ele viveria mais 100 anos, porque ele vai morrer com 175 anos de idade, tá bom? Então, é ordenado para Avraham, que ele saia da terra dele, da parentela, e que ele vá para a terra que ainda seria mostrado para ele, tá bom? Então, eu vou guardar um pouquinho esse quadrinho, tá? Para a gente prosseguir, tá? Então, olha só coisa interessante. Essa paraxá, ela tem muitos assuntos super legais, tá? Para a gente falar. É sempre uma pena, é o tempo, sempre a gente vai se queixar do tempo, tá? A Jess mandou como que tá aparecendo lá. Colocaram na TV. Eles botaram na TV lá. Ah, ficou muito show, ficou grandão, né? Ela falou porque apareceu a cara dela ali pra todo mundo. Ela tá falando, pelo menos deu certo. Que deu certo, então valeu a pena, deu certo, né, Jéssica? Ah, que legal. Então, olha só, a gente vai agora ver alguns aspectos dessa paraxá. O Elimar estava falando de um outro tipo de gemátria, né, da gemátria, de quando o Criador fala, vai para a terra que eu te mostrarei, tá? Só para a gente ter uma ideia, diz assim, Gênesis 12:1 em hebraico, Bereshit 12:1. Vaiomer Yahuwah el Avram, Ler Lerá, Me'artzecha, Umemolaterra, Umibeit Avirra, El Haaretz Asher Areka. Tá? Mais uma vez, Vaiomer Yahuwah el Avram, Ler Lerá, Me'artzecha, Umemolaterra, Umibeit Avirra, El Haaretz Asher Areka. Tem uma música muito comum que a gente ouve direto, tá? A gente até queria ter colocado antes, acabou que a gente não colocou. Depois a gente vê se coloca lá no grupo, tá? É uma música que quem já ouviu vai lembrar. O refrão dela é El haaretz asher hareka ki leha leha etnena. Desculpem aqui que eu não sou cantor profissional, tá bom? Tá? É só pro pessoal puxar na memória. Eu canto mal, mas quem conhece a música já vai puxar na mente, tá? Depois a gente bota no grupo. É linda essa música, tá? Fala sobre essa paraxá. É uma coisa interessante também a respeito dessa paraxá, que fala no versículo 4, né? Então Abraão partiu como Yahuwah lhe disse, né? E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, igual você viu aí, né? Quando saiu de Harã. Então é o seguinte, que Abraão nasceu em 1948 e esse era o ano 2023. Então esse ano 2023... Ele é emblemático. Então, quando Abraão ele é chamado nessa paraxá Ler Lerá, tá? É o ano de 2023. Abraham Avinu, ele nasce em 1948, depois de Adão. Não foi uma coincidência que o nosso Estado de Israel voltou a virar uma nação em 1948, depois do segundo Adão, que Shaul Hachalia fala que Yahushua HaMashiach, tá? Ele é o segundo Adão, tá? Na nossa perspectiva, que Yahushua transcende todas essas coisas, ele é o próprio Yahuwah. Mas para a perspectiva humana, tá? Ele veio depois, tá? Ou seja, em Romanos 5, Shaul, que é Paulo, ele diz que Yahushua é o segundo Adão, tá bom? Ou seja, então, o que acontece? Abraão, ele nasce em 1948, depois de Adão, tá? E a nossa nação de Israel volta a ser uma nação, tá? De acordo com o desígnio da ONU, em 1948, 14 de maio de 1948, tá? Então Abraão é chamado agora nessa paraxá, Ler Lerá, para voltar para a terra de Israel. Então nós estamos no ano de 2023, depois do primeiro Adão. Então temos que prestar atenção no ano de 2023, depois do segundo Adão, que é Yahushua HaMashiach. Que é o que a gente está próximo agora. Que é o que a gente está próximo. Sabemos que existem erros no calendário, essa coisa toda, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, mas convém a gente prestar atenção, tá bom? Shabbat Shalom para o Douglas. E Shabbat Shalom para Laiandra, sua esposa, tá bom? Shabbat Shalom. Vânia, Shabbat Shalom para você, tá bom, irmã? Shabbat Shalom, Vânia. Tá? Então, o que acontece? Yahushua HaMashiach, ele falou assim, quando vocês olham para o céu e vocês percebem que ele está de um vermelho sombrio, vocês sabem que vai chover, tá bom? Então, ele falou assim, vocês têm que ficar percebido também acerca dos sinais dos céus, tá? Ou seja, o próprio Yahushua HaMashiach que falou que daquele dia e hora ninguém sabe, tá? É o próprio Yahushua HaMashiach que disse que o remanescente entenderia o tempo do fim. Então nós estamos
no tempo do fim, estamos nos Aharit Hayamim, nos últimos dias, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O Juliano ele botou uma coisa interessante, ele botou uma geração 70 a 80 anos nas escrituras. Israel já tem como uma nação 72 anos. Aí, show! Obrigado, Juliano. Então a gente vai estar continuando, tá? Vamos ver aqui. O Ahirima pediu para mostrar essa gemátria, tá? Então a palavra areca, tá? Que significa mostrarei, vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Então nossos sábios falam assim, poxa, na verdade Abraão não conhecia a terra prometida, mas no nível Sod, que é o nível mais profundo, que é o quarto nível de interpretação hebraica, do método chamado Pardes, tá? No quarto nível, na verdade ele sabia. Então os nossos sábios dizem assim, ele não sabia no nível literal, mas no Sod, tá? No segredo ele sabia, porque a palavra areca é 832, a gemátria, tá? Da palavra areca. Daniel vai escrever aqui. Vai escrever aí, tá? Então, Daniel vai escrever areca nesse nível mais sofisticado, tá bom? Só vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou pedir aos irmãos e às irmãs que tenham um pouquinho de paciência só, que ele vai estar escrevendo. Então, a palavra areca é um aleph, mas não escreve ainda não, tá, Daniel? É um aleph, um resh, um outro aleph, tá? E um ruf, sofi, tá? Só que, para escrever a palavra, se a gente fosse somar a grosso modo, seria 1 mais 200 mais 1, daria 202 mais 20, 222. Então a palavra areca, no nível simples de gemátria, 1 mais 200 mais 1 mais 20 daria 222. Então a palavra areca dá 222, mas a palavra areca também dá 832. Poxa, Yosef, como isso? Da seguinte maneira. A primeira letra é Aleph, tá? Para eu escrever a letra Aleph, eu tenho que usar um Aleph, bota aí, Daniel. Um Aleph, botou? Um Lamed e um Fei, tá? A letra Pei, dando som de F, tá? Então, para eu escrever Aleph, tá? Ó, repara que em português é um A, um L, um E e um F, tá? No hebraico seria a letra que vai dar o som de A, de L e de F só, tá? O Aleph, o Lamed, tá bom? E o Fei, tá? O Pei. Então, essa letra Aleph, tá? Somando a primeira letra Aleph dá 1, a Lamed dá 30 e Pei dá 80, 111. Então, esse Aleph, que valia 1 só numa gemátria simples, já está valendo 111. Vamos lá. Agora a letra Reish, tá? Para escrever a letra Reish, eu tenho que usar um Reish, tá bom, Daniel? Um Yud e depois um Shin, tá? Então, Reish, que é 200, mais Yud, que é 10. 210 mais um Shin, então eu tenho, que é 300, vai dar 510, tá? Então soma aí, 111 de Aleph mais 510, tá? De Reish. Aí eu tenho outra letra Aleph agora, não precisa fazer tudo de novo, tá? Eu não vou falar de novo, o Daniel faz ali, tá? Que vai dar 111 de novo, tá? E eu tenho a letra Ruf. Para escrever a letra Ruf, eu preciso de um Ruf, que vale 20, e de um Pei, tá? Que vai dar o som de Fei, tá? Que vale 80, tá bom? Então, essa letra Ruf, para escrever, 20 mais 80 vai dar 100. Botou aí, Daniel? Uhum. Então, os matemáticos e matemáticas de plantão me ajudem, tá? Vamos lá. 111, tá? Da primeira letra, com 510 da segunda letra, com 111 da terceira letra e 100 da quarta letra, vai dar exatamente, vamos lá? 832, tá bom? Então, areca, que significa mostrarei, tá? Já dá 832. E se eu escrever em hebraico Eretz, Israel, tá? A gemátria de Eretz é 291 e Israel é 541. Vai dar exatamente 832, tá? Então, os nossos sábios dizem o seguinte, no nível literal, Peshat, tá? Abraão não sabia para onde estava indo, mas no nível Sod, tá? Que é o nível secreto, de uma certa maneira já estava sendo sinalizado para ele que ele ia para Eretz Israel, que vai dar 832, a mesma gemátria mais sofisticada de Areca, tá? Então vamos lá. Depois a gente vai botar a música no grupo, tá? Para o pessoal memorizar bem isso, tá? Pode falar. Olá, Shabbat Shalom, Ri. Tudo bem? Shalom, eu fiquei assim maravilhado, né? Uhum. Com essa gemátria. Uhum. E me fez refletir, né? Que, assim, tem pessoas que, eu confio no Eterno, beleza. Uhum. Mas fala de um jeito que como se ele sabe
ou talvez não soubesse, né? Ele dá a entender tipo assim, ó, vai para a terra que eu te mostrarei. Dizendo que eu vou dar um jeito, mas eu vou te mostrar. Quer dizer, vou te mostrar uma nova terra, porém eu ainda não a preparei. E, na verdade, essa gemátria mostra o contrário. Como Elohim, né, o Criador, ele age nas nossas vidas. Quando ele dá um comando, ele dá uma direção, né? Ele já tem tudo programado. É verdade. Né? Simplesmente ele ainda vai preparar um lugar, ainda que ele tenha todo o poder para transformar um lugar depois de te dar um comando. Eu penso assim, né, através dessa gemátria. Quando ele te dá um comando, ele já tem tudo preparado e já dá a dica. Né? Verdade, é verdade. Nós que devemos fazer? Confiar, claro, né? Até para quem viu o vídeo, que uma inspiração assim, no estalo que ele deu a respeito dessa paraxá, ele demonstra isso, que ele dá, ó, ele deu um comando, né? Ouça. E ouvir a mesma linha de obedecer. Ou seja, não é você obedecer às cegas. Quando nós temos a emuná, a bitahon, e obedecemos, né, lishmoá, né, o que acontece? Nós exatamente temos a plena confiança que ele já preparou tudo. Achei isso tremendo, né? Baruch atah Yahuwah. Poxa, muito legal. Foi legal. Eu te agradeço, tá bom, Elimar? Porque o Elimar que nos lembrou acerca desse detalhe, né? A gente, alguns anos atrás, tinha estudado essa paraxá e a gente tinha falado isso, mas o que acontece? Foi muito legal que o Elimar nos lembrou isso, tá? E a gente, pelo fato do Elimar nos lembrar esse aspecto, a gente trouxe aqui para vocês isso, tá bom? Então, Todarabá, tá bom, Elimar? Então, é muito legal. Isso que o Elimar falou é muito show. Ou seja, o Criador, ele quando nos envia a fazer alguma coisa, ele já sabe de tudo. Não é à toa que no hebraico já estava codificado isso, tá? Areca, que significa mostrarei, te mostrarei, já estava codificado Eretz e Israel, tá? Eretz é 291 e Israel 541, que vai dar 832, igual a Areca. Então, Yahuwah, a sabedoria dele é extraordinária, foge ao nosso entendimento. Aqui, eu vou mostrar para os irmãos e para as irmãs, vê se está aparecendo aí, os dois, tá? Quem quiser, pode dar uma olhada aí, tá? Tá bom? Já deu para o pessoal printar aí tudo? Então o Daniel fez aqui para nós. Printaram já? Tá? Então, é muito interessante, por isso que a gente sempre... Segura aqui, Daniel. Por isso que a gente sempre vai falar, podem fazer a melhor tradução da Bíblia, tá? Mas nunca vai ser como o hebraico. Quando a gente estuda no hebraico, a gente se surpreende, tá? E sobre a letra Aleph, que é a primeira letra da palavra areca, tá? Só de curiosidade, tá? O Mashiach, ele é o Aleph e o Tav, lembram disso? A letra Aleph, a gemátria simples, é 1, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Só que para escrever Aleph, como a gente viu, eu preciso de um Aleph, que vale 1, um Lamed, que vale 30, e de um Pei, que vai dar o som de F, né? Fei, que é 80. Então eu tenho 111. Olha que coisa interessante, tá? Então, o Sermão do Monte, tá? Que foi o primeiro grande sermão do Mashiach, tá? Que é o mais famoso até hoje no mundo inteiro. Inclusive Mahatma Gandhi, que ele não era uma pessoa que seguia... vamos dizer assim, a emuná, a fé israelita, Netzarim, nem cristão ele não era, mas ele disse, tá? Esse líder indiano, Mahatma Gandhi, tá? Ele disse que se todos os escritos da humanidade se perdessem, mas se tão somente se conservasse o Sermão do Monte, a humanidade não estaria de todo perdida, tá? Então olha só que legal, o Sermão do Monte que está em Matitiahu, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, tem exatamente, sabe quantos versículos? 111, tá? Que é a gemátria sofisticada da letra Aleph, ou seja, Aleph é o início, é o cabeça, é o boi, tá? É o líder, ou seja, é o início, tá? O sermão mais importante da história da humanidade, que é o Aleph, contém 111 versículos, tá bom? Então vocês podem ir lá no final de Mateus capítulo 5, tá? No final de capítulo 6, também no final do capítulo 7, soma os últimos versículos que tem o total, e vocês vão ver que dá 111. Então é maravilhoso esse quarto nível chamado Sod, tá? Tem muita coisa codificada que o Criador decodifica para a gente, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Então, os relatos bíblicos, eles não têm um valor narrativo apenas, tá? Então a Torá não tem apenas a pretensão de mostrar uma narrativa só histórica, tá? Como muitos acham, tá? Cada fato possui um profundo significado moral, ensinando algo não só à nossa mente para adquirir conhecimento, mas sobretudo ao nosso coração. Então olha que coisa interessante. Em Irmiyahu Hanavi, no profeta Jeremias, capítulo 31, Yahuwah diz, eis que vem dias, diz Yahuwah, em que farei uma Brit Hadashah,
uma aliança renovada, tá? Que é traduzida erradamente como Novo Testamento, tá? Uma aliança renovada com a Beit Israel, tá? A casa de Israel, e com a Beit Yehudá, e com a casa de Judá. Então não existe nenhuma aliança que o Criador fez com estrangeiros, com gentios. A aliança que o Criador fez foi com a casa de Israel, Efraim, 10 tribos, e com a casa de Judá, tá bom? Que é Judá, Benjamim e Levi. Ou seja, então a aliança de Yahuwá é com o reino do norte de Israel, Efraim, e com o reino do sul, Judá, tá bom? E eu sou estrangeiro, o que eu faço? O Criador discrimina o estrangeiro? Não! Quem é estrangeiro é enxertado na oliveira, que é Israel, tá bom? Então o que acontece? Nessa profecia que Yahuwá entregou para Jeremias, capítulo 31, diz algo maravilhoso. A Torá, como muitos pensam hoje em dia que foi anulada, ela não seria anulada, tá? A Torá que Moshe recebeu em pedras, ela seria plenificada pelo Messias. E ela seria escrita aonde? Quem lembra? Em 2 lugares. Nossa cabeça, no coração. Ou seja, ela seria impressa na nossa mente e no nosso coração, tá? Então isso é muito importante, tá? Então uma coisa que nós percebemos nos dias de hoje, eu pelo menos tenho percebido, tá? Então é que a maioria de nós estamos saindo de um sistema religioso muito emotivo, tá? Muito emotivo, tá? Principalmente o cristianismo, vamos dizer assim, que é Efraim. Tá? Efraim é mais para o coração, Judá é mais para a razão. Então a maioria de nós estávamos inseridos, tá? Embora, por exemplo, eu e a minha família, eu pertenço à casa de Judá, porque eu sou da tribo de Levi. Mas eu estava inserido no sistema religioso da casa de Efraim, mesmo eu sendo da casa de Judá, sendo um levita. Ou seja, então nós, independente da tribo que nós somos, ou da casa ao qual pertençamos, ou seja, estávamos inseridos naquele na casca de Efraim. E qual o contexto de Efraim? É emoção. Então Efraim, se não ficar emocionado, não sentir aquele arrepio do topo da cabeça até a planta dos pés, né? Deixa eu frisar aqui, o sistema religioso de Efraim, tá bom? Eu não estou falando da pessoa que é da tribo de Efraim, eu estou falando do sistema religioso, porque eu tenho uma integrante aqui da tribo de Efraim que está de frente para mim aqui, minha nora, tá? A Juliana, tá? Lembrando que o Biratã também, a Elisângela, a família deles também, a Rua já mostrou que são da tribo de Efraim, e a tribo de Efraim ganhou a primogenitura, ponto final, tá? Tá lá em Gênesis capítulo 48, 49, tá em 1 Crônicas capítulo 5, ponto final. Quem ganhou a primogenitura foi a tribo de Efraim, tá? E Menaché auxilia Efraim, tá? Efraim e Manassés. Então o que acontece? Por causa dos méritos de Yosef, tá? Mas eu estou falando do sistema religioso de Efraim, ele é muito coração. Então olha, e Judá é muito razão, é muito pé no chão. Então são 2 extremos. Então a maioria do nosso povo Netzarim que está fazendo o Techuvá, por estar saindo de um sistema que é muito emotivo, aí pensa assim, tudo que é emoção é errado, tá? Mas não é assim, tá? Não é assim. Sabemos que as 2 casas têm defeitos e têm méritos. A gente tem que pegar o melhor dos 2 mundos, tá bom? Então o que acontece? Muita gente, quando se torna Netzarim, fica uma coisa só, é como se a Torá ficasse só na mente, tá? Então está 50% da Torá e não está no coração. Então nós temos que nos esforçar para ter o coração do jeito que a casa de Efraim é mais desenvolvido, tá? O coração, e a mente mais do jeito que a casa de Judá tem desenvolvido, ou seja, o melhor dos 2 mundos. O Netzarim, ele tem o melhor das 2 casas. Então a Torá precisa estar na nossa mente e também no nosso coração. E Abraão tipifica isso, tá bom? Um homem que tinha a Torá escrita na sua mente, quando era para ser razão, ele era razão, e quando era para ser emoção, coração, ele era, tá? Então eu tenho percebido que nós, como povo Netzarim, precisamos, além de estudarmos muito, precisamos devorar a Torá e as Escrituras dia e noite, mas precisamos também colocar a Torá além da nossa mente no nosso coração. Só a título de curiosidade, quando em Lucas capítulo 4, Lucas diz que Yahushua entrou na sinagoga no Shabat, como era de seu costume, essa palavra sinagoga, ela não tem nada de hebraico, tá? Essa palavra é grega, tá? De sinagogue, tem nada de hebraico, tá? A palavra no hebraico se chama Beit Knesset, tá? No hebraico. Nós temos aqui a Peshita no aramaico e no hebraico, tá? O texto diz Beit Knesset. A tradução literal, Yahushua entrou numa Beit, que significa casa, Knesset, de comunhão, ou seja, o que é traduzido como sinagoga, antes de ser uma casa de estudos da Torá, em primeiro lugar é o quê? É uma casa de quê? Relacionamento. De relacionamento, de comunhão, tá?
Então, assim, isso é o nível literal. Beit Knesset, que é traduzido erradamente como sinagoga, tá? É uma casa de comunhão. Então, temos que ter a Torá não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração. Se desenvolvermos a comunhão, o Ahavá, tá? Fica mais fácil fazer o quê? A gente desenvolver a Torá na nossa mente também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Por isso a Torá abandona o transcendental e preocupa-se com uma pequena família, a de Abraão, suas vicissitudes e dificuldades. Com Abraão começa a história dos patriarcas e do povo hebreu. Olha que espetáculo, tá? Então esse homem, Abraão, ele é de uma grandeza assim extraordinária, tá? Só para a gente ter uma ideia, as três maiores religiões monoteístas do mundo, todas as três, tá? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Elas têm como pai das suas religiões qual personagem? Abraão, tá? Então não é à toa, esse homem é o pai da fé, tá? Então, as três maiores religiões monoteístas do mundo, tá? Elas têm como pai da sua religião Abraão. Vamos lá. O Midrash compara o patriarca Abraão, tá? A um frasco de delicioso e precioso perfume. Porém, desde que este cheiroso perfume é transportado por diversos lugares, todos se deleitam com seu aroma. E o Midrash continua. Abraão, que estava cheio de boas ações e belíssimas virtudes, tinha que abandonar a sua pátria para que sua fama e seus ensinamentos se tornassem conhecidos no mundo inteiro. É este frasco de perfume, a fé monoteísta, com seus preceitos éticos, que Israel vem transportando através do mundo. Tá? Então, o legado do nosso povo de Israel, das 12 tribos, ou seja, das duas casas, Judá, declarando que a Torá é eterna, que o Criador não é bipolar, ele deu a Torá e a Torá é eterna, nunca vai ser abolida, tá? E Efraim proclamando que o Messias já veio, tá? E que vai retornar, tá? Ele já veio 2000 anos atrás e vai retornar em breve, tá? Então, nós já vimos aqui aquele termo da expressão areca para a terra que eu te mostrarei, tá bom? Na Gemátria, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir para outro comentário aqui, bem interessante. A André tá falando tu beber água. Vou beber água, isso, obrigado. Vou beber água, tá? Isso, beber água aqui. O bichinho do Ranran. O bichinho do Ranran chegou, né? Então vamos espantar o bichinho do Ranran, né? Obrigado. E depois que fala, dá mais vontade de... Dá mais vontade. Vou tentar esquecer desse bichinho do Ranran. Então vamos lá. Então, em Gênesis 12:10, a gente vê que houve fome na terra, tá bom? Nós já comentamos isso, tá bom? Abraão chega no ano de 2023 na Terra Prometida, em Canaã, tá? E ele encontra fome na terra. Na terra de Canaã, que depois passou a se chamar de Palestina, tá? Erradamente, tá? Havia épocas de fome, porque as colheitas dependiam das chuvas e estas eram escassas, tá? Isso em Deuteronômio 11 fala isso. Então os habitantes emigravam para o Egito, país regado pelo Nilo. O patriarca Isaac, foi morar em Gerar, na terra dos filisteus. Isso está em Gênesis 21. E os filhos do patriarca Jacó foram ao Egito buscar provisões por causa da fome. Isso está em Gênesis 42. Elimelech e sua família, isso está lá no livro de Ruth, tá bom? Elimelech e sua família emigraram para os campos de Moabe, tá? Está lá no livro de Ruth, tá bom? Em Gênesis 12:15, tá? Vai dizer que foi tomada a mulher de Abraão, tá? Então vamos lá. A gente vai entrar agora num assunto super interessante, a gente vai focar essa paraxá, tá? Primeiro me empresta o teu celular, Mary, eu mandei aí para você o resumo aí, tá? Que eu tenho, o meu celular e o meu iPad ficam sendo usados aqui no estudo, aí eu mando pro da Mary no Messenger, tá? Eu mandei aqui o resumo da paraxá pro dela, eu tenho que usar um terceiro aparelho, porque tem um transmitindo a live, que é o iPad. Tem o meu celular que está filmando para o YouTube e o Facebook, passei para mim, tá? Então eu vou ler aqui o resumo da paraxá, porque é importantíssimo a gente ter o resumo da paraxá, porque nunca dá para a gente estudar tudo, mas a gente precisa ter um resumo, e a gente vai entrar nos sofrimentos aos quais Abraão passou, tá? Para que ele se tornasse um perfume. Então vamos lá. Vamos ler o resumo dessa paraxá, tá bom? Então o resumo da paraxá. Yahuá fala para Abraão ordenando: sai da tua terra, do teu local de nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali Yahuá diz: ele será transformado numa grande nação. Avram e sua esposa Sarai, acompanhados pelo seu sobrinho Lot,
que é Ló, viajam para a terra de Canaã, onde Avram constrói um altar, Misber, e continua a divulgar a mensagem monoteísta de um único Elohim. Uma fome força o primeiro hebreu a partir para o Egito, Mitzrayim, onde a linda Sarai é levada ao palácio do faraó. Avram escapa da morte porque eles se apresentam como irmão e irmã. Uma praga impede o rei egípcio de tocar Sarai e o convence a devolvê-la a Abrão e a compensar o irmão, revelado como marido, com ouro, prata e rebanho. De volta à terra de Canaã, Lot, que é Ló, se separa de Avram e se instala na perversa cidade de Sodoma, onde se torna cativo dos poderosos exércitos de Kedorlaomer e seus 3 aliados, conquistam as 5 cidades do Vale de Sodoma. Avram vai com um pequeno grupo para resgatar seu sobrinho Lot, derrota os 4 reis e é abençoado por Malquitzedek, tá? Que a gente sabe que é o Shem, filho de Noé, Sem, filho de Noé. O rei de Shalem, que hoje se chama Jerusalém. Ele já era o rei da cidade que nós hoje chamamos de Jerusalém, tá? Jerusalém, tá? Nessa época era chamada de Shalem. Yahuá sela o pacto entre as partes com Avram, no qual o exílio, galut, diáspora e a perseguição do povo de Israel é profetizada e a Terra Santa é entregue a eles como seu eterno legado. Ainda sem filhos, 10 anos após sua chegada na terra, Sarai diz a Avram para casar com sua criada, Hagar. Hagar concebe, torna-se insolente com a sua patroa Sarai, e então foge quando Sara a trata duramente. Um anjo a convence, o Malar Yahuá a convence a retornar e diz a ela que seu filho será pai de uma populosa nação. Ismael, o Ismael nasce quando Avram tem 86 anos de idade. Aos 99 anos de idade, Yahuá muda o nome de Avram para Avraham. Então ele acrescenta a letra rei, que é a letra da criação, no nome de Abraão. E Sarai estava com cerca de 90 anos de idade, 89, 90, tá? Transforma o nome dela de Sarai para Sará. Tira a letra Yud do final do nome dela e coloca a letra rei, tá? Então Avram era pai exaltado e ficou Avraham, pai de uma multidão, que seria pai de uma multidão de nações, tá? E Sarai, que é minha princesa, quando tem uma letra Yud no final, toda a palavra hebraica com Yud no final é pronome possessivo, tá? Sarai, minha princesa. Abraão, agora ela não é mais sua princesa, ela é da humanidade inteira. Tirou a letra Yud, não é só sua, e botou a letra rei, tá? Ou seja, ela se tornou a mãe das nações, tá bom? Sara, princesa, tá? Ou seja, princesa das nações. Ela tinha cerca de 89 anos de idade, e Sarai com cerca de 90 anos, mudou o nome dela para Sará, princesa, tá? Então, no hebraico, tá? O nome dele ficou Avraham e o nome dela ficou Sará, tá? No hebraico é assim. E promete que um filho nascerá para eles. Deste filho que eles deveriam chamar de Yitzhak, que significa vai rir, tá? Nascerá uma grande nação com a qual Yahuá estabelecerá seu vínculo especial. Avraham é ordenado a circuncidar a si mesmo e a seus descendentes como um sinal do pacto entre Yahuá e ele, tá? Ou seja, um sinal da aliança eterna entre Yahuá, Avraham e a sua descendência. Avraham obedece imediatamente, circuncidando a si mesmo e a todos os homens de sua família e de sua casa, tá bom? Aqui, ó, pode segurar? Aqui, tá? Então, olha que coisa interessante. Abraão, ele é um homem, tá? Que ele foi chamado com 75 anos de idade, tá? Com 86 anos ele foi pai de Ismael, tá? Que não é o filho da promessa, tá? Com Hagar, tá? Cuja tradução literal é a estrangeira, tá? O que significa o nome Hagar, tá? Que em hebraico é Hagar, é a estrangeira, tá? Gar é o feminino de Ger, tá? Que é estrangeiro. Hagar, a estrangeira, tá? Então Abraão tinha 86 anos quando nasceu o filho dele Ismael, e quando Abraão tem 99 anos e Ismael tem 13 anos de idade, lhe é ordenada a Brit Milá, ou seja, a aliança, o pacto da Milá, da circuncisão. E Abraão foi tão obediente que ele fez no mesmo dia. Só lembrar um detalhe importante, que Abraão foi chamado com 75 anos de idade, ou seja, ele já havia caminhado junto de Yahuá, já havia recebido a promessa de que sua descendência seria incontável como as estrelas dos céus, tá? Antes dele fazer a circuncisão. É isso que o apóstolo Paulo
chama a nossa atenção nas suas cartas, tá? Nas suas epístolas. Abraão, antes de fazer a Brit Milá, já tinha sido, vamos dizer assim, justificado por Yahuwá e já tinha sido chamado para ser pai de uma multidão de nações. Ou seja, a circuncisão é um mandamento eterno? Sim, tá? Agora, precisa fazer a circuncisão na base do terror, da pressão psicológica? Precisa se fazer discriminação com quem não é circuncidado? Não. Nem o Criador não fez. Nem o Criador não fez. Reparem que o Criador chamou Abraão com 75 anos de idade, tá? E não ordenou para ele fazer a circuncisão. E quando Abraão já tinha caminhado 24 anos junto com o Criador, ou seja, quando ele completa 99 anos, o Criador manda ele fazer a circuncisão, tá? E Abraão faz no mesmo dia. Então, em Atos capítulo 15, não vai dar tempo da gente estar vendo isso hoje, tá? Ficou decidido no concílio de Jerusalém, por Yaakov, Tiago, Hatzadik, o justo, irmão do Mashiach, tá? Que não deveria se apressar os efraimitas que estavam retornando, tá? Para a Torá, não deveria se apressar eles e nem botar terror, pressão psicológica. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Quem quiser ler com calma, capítulo 15 de Atos, tá? Ou seja, eles deveriam estudando as parashiot, tá? Cada parashá em cada Shabat, tá? E à medida que fossem elucidadas, fossem estudadas essas porções semanais, a parashá da semana que falasse de circuncisão, a pessoa fosse ouvindo o próprio Criador ordenar para a pessoa. Então Abraão não recebeu uma ordem de nenhuma pessoa. O próprio Criador mandou ele se circuncidar. Então não devemos agir como as pessoas que agem na base do terret na moça, tá? Um termo aramaico, que é legalismo humano. Então nós temos que ensinar a Torá, temos que ser amorosos com as pessoas, e o próprio Yud-Rei Vav-Rei, Yahuwá Elohim, é ele que vai ordenar a pessoa para fazer a Brit Milá, a circuncisão, tá? Nem por força, nem por violência, diz Yahuwá, mas por meu espírito, tá? Então, nenhum de nós tem o direito de impor sobre as pessoas a circuncisão, tá bom? Ou seja, é um mandamento eterno, mas a pessoa vai receber o comando do Criador para fazer na hora que ela compreender, tá bom? Cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Então vamos lá, vamos continuar. Então, oi, pode falar. É o Aldo. Oi, Aldo, pode falar, irmão. Ô, Alan, por conta que o Avram mentiu, ele sofreu alguma coisa? Porque ele mentiu, né? Porque ele falou que era irmã dele. Isso, exatamente. Por ele ter mentido, né? Ele colocou a esposa dele em situação de risco 2 vezes, né? Foi legal isso que o Aldo falou, tá? Ele colocou a esposa dele em risco com o faraó, rei do Egito, e depois com Abimeleque, tá? Abimeleque, rei dos filisteus. Então foi legal isso que o Aldo falou. Então a gente percebe que ele mentiu, tá? E todo erro que a gente comete, a gente recebe uma punição, vamos dizer assim, coisas ruins acontecem na vida da gente, tá bom? Então, ele estava sendo trabalhado pelo Criador, tá? Foi legal isso que o Aldo falou. Então, assim, não foi uma coisa positiva que ele fez. E a gente vê que esse exemplo negativo de Abraão, nosso pai, passou para o filho dele, Isaac. A gente vai ver Isaac fazendo a mesma coisa com relação à esposa dele, Rivka, tá? Rebeca. Então, assim, tem uma série de interpretações isso, tá? Se a gente quiser, vamos dizer assim, Abraão, ele tinha laços sanguíneos com Sara, vamos dizer assim, mas na verdade ele expôs a mulher dele a uma situação terrível, tá? Numa situação, ele colocou a pobrezinha da Sara numa situação complicada, tá? Então, assim, existem... Oi, pode falar. É a Cláudia. Oi, Cláudia, pode falar. Eu tinha essa dúvida também, que eu tinha até comentado aí no grupo, e outra coisa, que me fez lembrar até os nossos pais, Adão e Eva, porque Sara induziu a Abraão a dormir com a serva dela, para ter o filho, né? Então, isso aí também não foi, se ele é nosso pai da fé, eu vejo assim, ele não falhou na fé aí, ele deixou-se ser iludido ou induzido pela esposa, sendo que o Abba disse que ele teria um filho dele próprio. Isso aí, muito show também esse comentário da irmã Cláudia, tá? Os nossos sábios dizem o seguinte, que o pai da humanidade, Adão, que é Adão, errou por ouvir a sua esposa Havá, Eva, no momento errado. Ele ali não era para ter ouvido Eva, o que Eva falou para ele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a humanidade caiu porque o pai da humanidade ouviu na hora errada a voz da sua esposa. Tá? Então tá perfeito o comentário da Cláudia.
E o pai da nação israelita, o pai do povo hebreu, o pai da fé, igualmente errou ao ouvir o conselho de sua esposa na hora errada, quando Sara sugeriu a ideia dele coabitar com Agar. Por causa disso surgiu esse problema, que isso vai ser uma pedra do nosso sapato. A gente sabe, tá, que a perseguição na grande tribulação, o povo que vai ser usado, tá, na grande tribulação, para perseguir as 12 tribos de Israel, tanto a casa de Judá quanto a casa de Efraim, tá, não existem dúvidas, isso em Israel é ponto passivo. Serão os descendentes de Ismael. Tá bom? Ou seja, o povo que irá perseguir Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim, serão perseguidos pelos descendentes, tá, de Ismael, que foi por causa dessa situação aí de Abraão com Agar, que, como a irmã Cláudia disse, tá? Então, Adão deu bobeira, ouviu Eva na hora errada, e Abraão deu bobeira, ouviu Sara na hora errada, tá? Agora, só chamar atenção uma coisa interessante. Mais para frente, a gente vai ver que o Criador vai falar para Abraão: ouve tua mulher Sara em tudo que ela diz, tá? Então, assim, o nosso filtro vai ter que ser sempre a Torá. A mesma Torá que mostra... Oi, pode falar. Desculpa, é isso que eu ia falar. Isso não quer dizer que o homem não tem que escutar a mulher dele, né? Porque aí vem o radicalismo, não é isso? Isso, perfeito, tá? Perfeito. Exatamente, tem muita igreja que fala que a mulher é submissa, beleza, somos submissas. Uhum. Mas também nós temos sabedoria, né? E, enfim, eu acho que o casal tem que se escutar. Isso, exatamente. Às vezes nem se concorde. Porque isso aí vira um machismo velado, né? Isso, perfeito. Então, assim, a gente tem que evitar... Pois é, eu acho que a nossa linha de raciocínio tem que ser Torá. Isso, Torá. Então, perfeito esse comentário também da Renata. A mesma Torá que recrimina Adão por ouvir Eva no momento errado, que recrimina Abraão por ouvir Sara na hora errada, é a mesma Torá que fala: Abraão, ouve a tua mulher Sara em tudo quanto ela diz. Ou seja, tem que ser feita a coisa certa na hora certa, tá bom? Tá? Sempre no nosso povo de Israel vão existir várias interpretações, tá? A grande questão, o âmago dessa questão, é que a Kavaná, a intenção de Abraão, ele não se ofereceu como um escudo para proteger Sara, tá? Então, ainda que ela é provável mesmo que ela era, o mais provável é isso, que ela fosse irmã, vamos dizer assim, tá? Que na linguagem bíblica antiga, vamos dizer assim, irmão não era só irmão, até outros níveis de parentesco eram considerados irmãos, tá? Igual filho. Muitas vezes as escrituras vão chamar uma pessoa que é neto do outro, vai chamar de filho, tá? Então, o que acontece? Só que, na verdade, a kavaná dele, a intenção, ele usou esse pretexto para livrar a própria pele dele. Alguns dos nossos sábios até falam assim: ele pensou. Alguns falam até assim: ele pensou o seguinte, ele vai pegar, quem defende Abraão, eles vão pegar minha mulher Sara mesmo, de todo jeito, vão forçar ela a ficar com eles, e ainda vão me matar, então pelo menos eu salvo a minha pele. Então, assim, na verdade, ele estava começando a ser trabalhado pelo Criador. A gente percebe que ele estava como um diamante bruto, ele precisava ser trabalhado. Ele colocou a esposa dele numa situação muito difícil, muito complicada, tá? Então, assim, aqui não existe ninguém bate um martelo, mas a gente percebe que existe mais um consenso para que ele errou, tá bom? Porque ele colocou a esposa dele numa situação de risco, tá bom? Ele falou isso, tanto que ele até combina. Quando ele vai chegar num lugar, a Torá mostra que ele já combina com Sara. Ele fala assim: olha, todo mundo vai ver, quando a gente chegar lá em tal lugar, diz que você é minha irmã, porque a Torá já mostra a kavaná dele que estava errada. Porque ele fala assim: todo mundo vai ver que você é bonita e tal, ou seja, ele não queria que ninguém soubesse que ele era o marido dela, tá? Então ele é tipo, como é que a gente pode dizer, na linguagem moderna, existe um termo que é chamado de mentira branca. Vocês já ouviram falar esse termo? Então é um termo que na linguagem moderna é a chamada mentirinha branca. Então, tipo assim, ele usou Sara como um escudo, tá bom? Agora, ela era realmente, na linguagem bíblica desse período aí, era parente dele e cabia esse título de irmã aí também, mas ele usou ela como escudo. O Juliano fez um comentário legal disso que a Renata falou. Uhum. Ele botou assim:
Ser submissa é ouvir seu marido e o homem ensinar, cuidar, amar sua esposa e não maltratar. Por isso, até falar para o ímpio sem Torá que a mulher deve ser submissa ao marido é perigoso, porque muitos pensam que poderão pisar na mulher, e não é isso, é cuidar e dar a vida por ela. Muito show, é o comentário do Arri Juliano, então perfeito, tá? Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala em suas cartas, tá? Ele fala que o marido, ele tem que se entregar à sua esposa como Mashiach se entregou por sua congregação. E a mulher tem que respeitar o marido, tá? Como a congregação do Mashiach respeita o Messias, se sujeita a ele, tá? Então, no fim das contas, se o marido entregar a vida dele pela mulher, tá? Ele trata ela com ahavá, que significa se doar, se entregar completamente, fica relativamente fácil para a mulher respeitar e estar obedecendo o marido, tá? Então é bem interessante isso. No final das contas, se baseando nesse exemplo que Paulo deu, o trabalho mais difícil acaba sendo do marido. Por quê? Porque o trabalho mais difícil foi do Mashiach, de se entregar por Israel, pela sua congregação. E o trabalho de Israel, que somos nós, é mais fácil, que é respeitar, obedecer o Messias. Então, a mulher que tem um marido que dá a vida por ela voluntariamente, ela se sujeita ao marido. Não precisa, muitas vezes, nem ele impor isso, tá? Ela fala assim, pô, ele se doa, ele se sacrifica por mim. Poxa, eu me sinto feliz em respeitar ele, seguir o que ele está falando. Então, assim, o Talmud chega a dizer, só para a gente entender, quando a Torá fala para Abraão ouvir Sara em tudo, tá? Que mais na frente vai falar isso, o Talmud chega a dizer, se sua mulher for de baixa estatura, incline-se para ouvir os seus conselhos, tá? Ou seja, se ela for baixinha, se inclina um pouquinho e ouve os conselhos dela. Então, assim, por exemplo, eu tenho 1,80 m, minha esposa tem 1,54 m, então, volta e meia, eu tô fazendo o que diz esse conselho do Talmud, tá? Então, eu sempre peço o conselho da minha esposa, porque nós que somos homens, a gente tem uma percepção. Às vezes, alguma coisa passa batido por nós. Aí, a nossa esposa, as nossas esposas são mais detalhistas. Aí elas falam assim, poxa, mas tem esse detalhe assim, 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 que você percebeu isso? Então, assim, por isso que os dois serão uma só carne, tá? Uma parceria, tá? Então isso é que é legal no casamento, um ajudando ao outro, tá? E sempre a resposta final é do marido, né? Sempre a resposta final é do marido. Houve um impasse. Na dúvida, o homem está falando uma coisa, a mulher está falando outra, tá? O Criador vai vir em cima do homem, tá? Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o Criador foi em cima de quem? Imediatamente. Ele foi em cima de quem? De Adão. Onde estás? Sabia que Eva que tinha sugerido para ele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas tipo assim, Adão, o meu trato foi entre eu e você. Eu vou em cima de você, o cabeça e o roxo, o sacerdote é você, tá? Então o Criador vai vir em cima do chefe da família, tá? Então nós que somos o marido, tá? Qualquer impasse que acontecer na casa, mulher fala uma coisa, filhos falam outra coisa, tá? A gente tem que ouvir a opinião da nossa esposa, dos filhos, mas se não houver um consenso, tá? Então a palavra final é do marido, tá bom? Então esse é um ponto passivo nas escrituras, tá bom? Oi, pode falar. Só para isso se aplica também com relação ao Mashiach e à igreja, né? Porque, assim, se eu estiver errado, o irmão me ajuda. Mateus 7:21 fala, né, que nem todos que diz, eu vou falar em português, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, expulsamos demônio, e ele fala, apartai de mim, vós praticais a iniquidade. Aí a gente fica pensando, e qual é a vontade do Pai? E qual é a vontade do Pai, Criador? Aí, esse ouvinte responde, faço misericórdia a milhares daqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, a vontade do Criador, a vontade do Criador é que o amamos. E para a gente provar que ama, a gente guarda toda a Torá. É isso mesmo? Isso mesmo, perfeito, tá? Tá de parabéns, Douglas. Comentário perfeito, tá? Mom, there are a lot of kids to play with you. Inclusive, em Yohanan, em João, no Evangelho de João, na Bessorá de Yohanan, e a Yahushua HaMashiach diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, tá? Então, perfeito, tá? Então, a congregação do Mashiach, tá? A sua Kehilá, ou seja, que somos nós provamos que amamos ele através da guarda dos mandamentos, tá? Então, assim como a esposa se sujeita ao marido, tá? A congregação do Messias se sujeita a ele, tá bom?
Então, perfeito o comentário do Douglas, tá? Então, vamos ver, tá? Os nossos sábios falam que Abraão passou por 10 provações, mas eu vou expandir, tá? Para 13, tá bom? Então, a gente já fez um resumo da Paraxá. Cada ano que a gente estuda, a gente aborda uma coisa, tá? Então, eu vou tentar dar uma acelerada aqui e vou focar nos 10 que os nossos irmãos da Casa de Judá falam, mas eu ainda vou incluir mais 2 que Abraão passou, 2 testes que ele passou que não são mencionados na Torá, tá bom? Mas a tradição diz que ele passou, e mais um que tem na Torá, mas nossos sábios não colocaram juntos, tá? Então 10 mais 2 mais 1 vai dar 13 provações que Abraão passou. Então vamos lá, olha que coisa interessante. Só para a gente ter uma ideia, então Abraão ele passou por 13 provações, tá? Então vamos ver os 2 primeiros testes de Abraão, tá? Cada um de nós estamos nesse mundo como filhos de Abraão, tá? E vamos passar inúmeros testes, tá? Quem não tem a mania de contar os testes que já passou, começa a contar as grandes provações que já passou. Então vamos lá.